Que Jesus nos abençoe, nos ampare nesta manhã. O nosso tema é sobre a obsessão. É só conceitos, não vamos desenvolver ele integralmente, mas para nos ajudar a pensar nesse capítulo que nos envolve, que é a influência dos espíritos em nós e nós também influenciando os espíritos à nossa volta. No conceito de obsessão, Allan Kardec nos diz: os espíritos maus pululam em torno da Terra, em virtude da inferioridade moral dos seus habitantes. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos que a humanidade se vê a braços neste mundo. Então nós estamos inseridos num planeta de expiação e provas. Então fazemos parte dessa massa. Só que buscando no Evangelho de Jesus essa, diríamos assim, libertação do erro, do mal. Então a obsessão pode ser uma mania, um pensamento fixo, recorrente, que nós devemos identificar em nós ou no outro para na ação dessa identificação de ajudá-lo. No Evangelho segundo o Espiritismo, também como ainda conceito, uma definição, no capítulo 28, Allan Kardec diz: a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde uma simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. E no capítulo 10 ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos diz que o espírito mau espera que o outro, a quem ele quer o mal, esteja preso a seu corpo, e assim menos livre, quer dizer, reencarnado, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. Então, o obsediado e o possesso são, pois, sempre vítimas de uma vingança cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder, o seu comportamento. Então Deus, diz ainda Allan Kardec, permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou se tal não ocorreu por haverem faltado com a indulgência e a caridade, ou seja, não perdoando. Nós temos, não vamos detalhar, mas como somos espíritos, ora no corpo físico e ora sem o corpo físico, com as qualidades morais de virtude ou vício, né? O que temos? Nos tipos de obsessão, comporta vários tipos, né? E nem sempre nós conseguimos demarcar uma linha divisória. Então nós vamos ter obsessão de encarnado para encarnado, ódio, mágoas, ressentimento, perseguição, vingança, né? Obsessão de desencarnado para desencarnado, ou seja, essas qualidades negativas imperando no mundo espiritual que nos envolve. A obsessão de um encarnado para outro desencarnado, ou seja, para um desencarnado, quer dizer, todas essas qualidades negativas que se volta para alguém aqui na Terra, quando ele volta ao mundo espiritual, isso não cessa, se não haver uma reforma de mudança e conquista de virtude no seu íntimo. E tem a obsessão de desencarnado para encarnado. Mas quem que é, por uma definição também, que é para nos ajudar no nosso entendimento, quem é o obsessor? Aquele que causa obsessão, ou seja, aquele ser que importuna. E não é, né, no dizer dos espíritos, não é um ser estranho a nós. Pelo contrário, é alguém que privou de nossa convivência, de nossa intimidade, ou seja, por vezes com laços estreitos afetivos.
Então há obsessores que também não possuem lá vínculos kármicos com o encarnado e que, no entanto, pode causar-lhe grandes transtornos. São espíritos moralmente inferiores e que o desejo dele é prejudicar. Onde tem alegria, ele quer disseminar a sua tristeza. Então temos obsessores visíveis, aí o Espírito Emmanuel nos orienta que temos obsessores visíveis e invisíveis. São nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. E espírito algum, por mais detestado ou ignorante, na instância física, diz Emmanuel, pelas mesmas leis de Deus, não voltará ao mundo espiritual sem a dedicação de alguém que os ame. Então, quando nós falamos em espírito obsessores ou pessoas voltadas ao mal, nós devemos entender que alguém no mundo espiritual o ama e quer a sua recuperação. Basta ver que Jesus quer a recuperação do planeta todo. Então Deus nos ama. E aquele que hoje equivocadamente nutre sentimentos negativos, a reencarnação o transformará. E agora aqui, para a gente fixar um conceito para nossas meditações, os tipos de obsessores. Para a gente observar onde nós estamos, né? Aqui na Terra, reencarnado. E também são um conceito, né, que nos leva a pensar no nosso comportamento. Então ele diz assim para nós, que tem obsessores que não intencionam fazer o mal. Olha que coisa, a princípio parece estranho. Então os espíritos nos dizem que há obsessores que não são totalmente maus. E é preciso que se diga isso. Olha a característica desses obsessores. Amam egoisticamente, exigem igualmente exclusividade nas relações afetivas, outras vezes amam alguém de forma deturpada, com excessivo apego. Então olhamos aí o quadro de violência que está nos lares, né? Os feminicídios, por exemplo. Aí ele também nos dá aqui um exemplo, é uma mãe, por exemplo, é a mãe ou um pai fortemente vinculados a um filho, tolhendo sua liberdade, restringindo ao campo de sua atuação. Não querem dividir com ninguém. É um esposo também, uma esposa, ciumentos, que desconfiam de tudo, que mantêm controle do cônjuge, fazendo prisioneiro nas garras da sua insegurança. Essas são as principais características do obsessor não propriamente vinculado ao mal, mas ele está vinculado a que sentimentos? Né? Ao egoísmo, ao ciúme e aquele sentimento de posse. Então aí nós vamos começar a entender que se nós não nos reformarmos, não nos tornarmos pessoas virtuosas, a violência pode ser, diríamos assim, o desfecho desse egoísmo, sentimento de posse, ciúme, ou seja, os lares, as pessoas sendo vitimadas e criando ali, diríamos assim, dificuldades emocionais nessas pessoas que nós queremos dominá-los. E tem aqueles obsessores que são vinculados ao mal, ou seja, são pobres, desequilibrados, que tentam induzir todas as situações à desarmonia que eles vivem. Então ele quer juntar pessoas para o seu grupo de perturbação. Eles, aí acho que André Luiz, eles se organizam em falanges cujos integrantes apresentam no perispírito, ou seja, no mundo espiritual, né, aspectos disformes, grotescos, extravagantes e cujas configurações e ações pareceriam fruto de pesadelos àquelas pessoas, aqueles que não se afinam com as blandices da espiritualidade. Então, olha só, espíritos causando transtorno. Então, também para nós pensarmos, quem é o obsidiado? Ou seja, quem é a pessoa que está
sendo importunado, está sendo atormentado, está sendo perseguido. Esse indivíduo que se cria atormentado ou perseguido pelo demônio. Obsediados, né, os espíritos nos diz que todos nós o fomos ou ainda somos. Então somos aqui, pela característica da nossa moradia, né, do planeta, expiação e provas, são espíritos endividados que contraíram débitos pesados em existências anteriores. Após estágios mais ou menos longos ou prolongados nas regiões espirituais de sombras, quer dizer, que nos envolve a crosta, ou seja, e de dor, aí nós voltamos à reencarnação. Aí quando nós nos mostramos inclinados à recuperação dos valores morais em si mesmo, o que ocorre? Nós somos transportados a novo berço, né? Ou seja, nós estamos voltando à reencarnação entre aqueles que nos induziram à queda. Então aqui nós temos que olhar a família de uma certa forma e seus componentes. Então aqueles espíritos, né, que sofre, que causa danos, o obsediado muitas vezes vai receber esses espíritos junto à sua família para educá-lo, porque o ódio que está sendo voltado ao obsediado, ele tem, como diz assim, participação nesse desequilíbrio. Então a frase do espírito André Luiz, quando ele fala em reencarnação, ele diz que coletivamente ou individualmente nós reencarnamos no território dos nossos credores. Não é devedores, é credores. Então aí, para que haja aí essa transformação. E como nós estamos aí num período próximo ao Carnaval, e essa foi até a motivação de trazer esses pensamentos, né, de uma forma rápida, no Livro dos Espíritos, na pergunta 459, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influi de tal modo, ao tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E na pergunta 467 do Livro dos Espíritos, podem o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, diz a espiritualidade, respondendo a Allan Kardec. Pode. Visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, o chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então aqui, os espíritos são atraídos à nossa atmosfera psíquica pelos nossos desejos e pelos nossos pensamentos. O pensamento atrai ele, os desejos o chamam. Nós estamos agora num período de grandes festividades. Com a pandemia houve uma pausa, vamos dizer assim, né? que é o famoso carnaval, a festividade, que na humanidade tem essas festas, né? Então, se os nossos desejos chamam esses espíritos, os nossos hábitos e os pensamentos atraem. Agora, para esse período, lembram lá, mais atrás, que tem espíritos que se juntam a nós não com a ideia de fazer o mal, né? No livro Mecanismos da Mediunidade, o espírito André Luiz coloca uma situação para nós, que ele nos diz assim: desencarnados, escravos dos mais variados tóxicos, saciam seus desejos através dos encarnados, vampirizando-os, quando estes acham que estão a beber, a fumar ou a usar drogas só para si. Fazem-no para multidões invisíveis aos nossos olhos. Diz André Luiz, junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de triste feição se demoravam expectantes,
alguns sorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, noutras aspiravam o hálito de alcoólatras impertinentes. Então, esses espíritos que tiveram essas viciações quando encarnados, não se libertaram e continuam com esses desejos e querem alimentá-los quando voltam ao mundo espiritual. Porque isso é o desejo, está no espírito, na alma, ele tem essa decisão. Então ele fica junto a nós encarnados que cultivamos esses mesmos hábitos. Então ele não tem a ideia de fazer o mal, mas de se ajuntar, se somar aos nossos vícios. E é lógico que aí o próprio hábito, aqui ele cita o exemplo das drogas, do fumo, da bebida, esse próprio hábito, esse vício, ele já vai enfermar o corpo físico com o tempo e vai levar ao desencarne essas pessoas que têm esses hábitos ao longo do tempo. O que ocorre? Esses espíritos também estão em desequilíbrio e perispírito a perispírito se juntando ao encarnado. Então se soma mais essas dificuldades e essas perturbações. Então quando nós pensamos que as pessoas querem essas festas para, diríamos assim, suprir, né, o lazer com essas alegrias, tem que entender que é uma multidão de desencarnados que não querem o mal dele. É simplesmente partilhar os mesmos hábitos e vai gerar desequilíbrio. Então, quando se fala em drogas, bebida e fumo, basta ver as tragédias que se somam nas famílias onde tem esse tipo de pessoas com dificuldade. O tratamento para a obsessão também existe, né? Para neutralizar a influência desses espíritos maus. Na pergunta 469 do Livro dos Espíritos, ele diz: por que meio podemos neutralizar a influência dos espíritos? E uma frase simples diz: praticando o bem e pondo em Deus toda a nossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. É renovação moral. Esse é o caminho. E na pergunta 479, a prece é um meio eficiente para a cura da obsessão, da influência desses espíritos. Então a espiritualidade diz que a prece é em tudo um poderoso auxílio, né? Mas dentro dessa resposta ela diz: é, pois, indispensável que o obsediado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então, os maus espíritos que nós atraímos, a prece é o auxílio, mas a mudança tem que ser em nós. E é o nosso comportamento, né? E para nós irmos finalizando, o espírito Sheila, pela psicografia do Chico Xavier, ela tem uma mensagem que ela fala que há sinais de alarme, né? Então, será que nós vamos nos identificar em nós alguns desses sinais? Ela fala de 10 sinais vermelhos no caminho da experiência, indicando queda provável na obsessão. Então, será que nós temos isso? Observamos esses 10 sinais. 1. Quando entramos na faixa da impaciência. Quando acreditamos que a nossa dor é a maior. Quando passamos a ver ingratidão nos amigos. Quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros. Quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa. Quando reclamamos apreço e reconhecimento. Quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo. Quando passamos o dia a exigir esforço sem prestar o mais leve serviço. Quando pretendemos fugir de nós mesmos através da gota de álcool,
ou da pitada de entorpecente. Quando julgamos, o dever é apenas dos outros. Aí ela encerra dizendo assim: toda vez que um desses sinais venha a surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. São só uns tópicos para que possamos nos aprofundar nesse tema e nos tornarmos melhores. Jesus, o seu Evangelho, é o grande remédio para as obsessões e é o grande indicador da nossa reforma moral. Muita paz a todos, que a luz do Cristo continue no coração de cada um de vós.